O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo a seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar esses discursos, Jesus deixou a Galiléia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação. Hoje, na primeira leitura, nós mudamos de livro, do Deuteronômio para Josué, quando houve mudança de comando, porque Moisés, pela sua morte, passou, como diz, o seu espírito de conhecimento, de sabedoria, pela imposição das mãos a Josué, que assumiu a direção desse povo, até entrar na terra em que Deus havia prometido àquele povo após a sua libertação da escravidão do Egito. E certamente, como Moisés confia a Josué esse trabalho de estar com ele, que o auxiliasse na condução, agora ele assume também. E já aquela previsão de enfrentar um povo como antes, ainda com Moisés, ele mandou emissários para pesquisar a terra, e como eles achavam aquele povo como gigantes, e eles como gafanhotos tão pequenos, mas eles tinham que enfrentar, expulsar aquele povo daquela terra, porque aquela terra foi preparada por Deus para esse povo. Eles não estavam tomando o lugar dos outros, mas o lugar que era deles.
É como se hoje há uma invasão de terra, aí o dono vai requerer o despejo daquele povo, daquele invasor. Então, é como que esse Deus, através de Josué com seu povo, estivesse fazendo despejo daquele povo. É claro que houve guerra, certamente houve morte, mas era aquilo que Deus fez. Não entregou também de mãos beijadas, porque às vezes nós queremos tudo prontinho, do jeito que a gente quer, sem luta, sem trabalho, para que a gente possa receber um resultado. Não, foi tudo tranquilo. E quantas vezes nós recebemos as coisas e reclamamos, é próprio nosso ser humano reclamar às vezes, mas a gente admira aquelas pessoas que não reclamam. Não quer dizer que tem que estar tudo bem e só sorridente, porque às vezes nós não estamos naquela pessoa e fala assim, nossa, fulano não tem nenhuma tristeza, só alegria, mas a gente não sabe o que passa dentro daquela pessoa. Então Deus dá provações para todos nós e nós precisamos superar essas provações. Mas Deus está sempre conosco, como esteve com Moisés, e a partir daí ele passa, junto com Josué, conduzir o seu povo. E no Evangelho, uma continuidade de ontem, quando ontem Jesus falou da correção fraterna. Correção fraterna é quando alguém pecar contra a gente, nós não vamos já falar publicamente. Ontem, nas celebrações que fiz, eu dizia que às vezes nós vamos para a televisão, para jornal, e hoje, como todo mundo tem acesso à internet, nós criticamos os outros. Numa fofoca, quando a gente fala dos outros, você não pode ficar falando, não, mas fulano fez isso, quem fala a verdade não merece castigo. Mas Jesus não orienta, não é dessa maneira. Porque quantas vezes a gente não vê uma internet, não ouve um rádio, não assiste uma televisão, depois alguém pergunta, você sabe o que estão falando de você na rua? Não, não sei, porque a pessoa não veio falar pessoalmente. E aí hoje Pedro pergunta a Jesus, quantas vezes devo perdoar a meu irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes. 7 é um número simbólico, na verdade, mas mais do que 7, Jesus fala, não só 7, mas 70 vezes 7, sem contar. Quer dizer, perdoar sempre. 70 vezes 7, 490, a gente vai contando, a gente não perdoa porque é mais um, mais outro, mais outro. Então, se a gente não conta, nós não vamos ter esse trabalho e ter sempre esse espírito do perdão. E Jesus conta essa parábola do patrão que tinha lá os seus devedores e chamou o primeiro para prestar conta, ele pediu que perdoasse a sua dívida. Então fala que de uma enorme fortuna, enorme, sabe o que é enorme? É enorme, né? Muito grande. E ele mandou vender o empregado com mulher, filhos como escravos para que pagasse a dívida. Mas no pedido de perdão, ele perdoou. Mas aquele mesmo empregado encontrou outro que ele devia, aqui fala em 100 moedas, quer dizer, uma quantia irrisória em relação a essa enorme que ele devia ao seu patrão, e sufocava aquele companheiro dele até que pagasse e mandou colocar na cadeia. Aí a gente vê um lado, né, dos companheiros que tiveram compaixão daquele que estava sendo cobrado. Porque com que pode o fulano ser perdoado de uma enorme fortuna e agora não perdoar ao outro que lhe deve uma pequena quantia? Quer dizer, ele já teve um lucro muito grande em ser perdoado e agora ele não quer perder diante de uma coisa pequena. Então, contaram ao patrão que mandou, né, prender até que pagasse a dívida. Quer dizer, o quanto que nós somos perdoados? Deus nos perdoa sempre. Ah, que eu pequei 3 vezes.
Antigamente, na confissão, era exigido que a pessoa falasse quantas vezes pecou. Ah, eu desobedeci tal mandamento tantas vezes que eu contei, e as vezes que eu não contei. E Deus não fica também com caderninho anotando quantas vezes a gente ofendeu, porque Ele perdoa e perdoa de verdade, não fica nenhum resquício. Perdão é perdão. Há muita gente que talvez não tenha esse espírito de perdão, fala, não perdoo mesmo. E aí, como que você pode querer o perdão dos outros? Como que você pode querer o perdão de Deus? Precisamos ter esse espírito de perdoar. É claro que quando a pessoa ofende, a gente fica machucado. Se a gente puder dizer que Deus fica triste, não fica, é claro. Ah, Deus deve estar muito triste lá no céu, não está não. Mas se a gente pudesse dizer que Deus fica triste, é quando a gente erra e não faz esse esforço de mudar. E nós precisamos fazer esse esforço. E a mudança significa a gente amar mais, perdoar mais. São duas palavras que caminham juntas. Eu, para amar, eu preciso perdoar. E para perdoar é sinal que eu estou amando muito. E o maior mandamento é o mandamento do amor. E se o maior mandamento é o do amor, pode dizer, o maior pecado é o pecado contra o amor. O amor, no sentido exato da palavra. E eu preciso amar de verdade, porque Deus é amor. E quando Ele fala desse amor, é sinal de que Ele está cada vez mais buscando nos perdoar. Vamos fazer a nossa parte e foi esse esforço que às vezes a gente fala assim, eu perdoo, mas não esqueço. A diferença entre perdoar e esquecer. Se eu não esqueço, é sinal que eu tenho boa memória, né? Lembrar o que vai fazer, né? Mas se eu não perdoo, é sinal de que eu não tenho bom coração. A diferença. Ter boa memória e um bom coração. Então vamos ter esse coração aberto ao amor para a gente poder receber o verdadeiro amor de Deus. E